demonstrarão ser básicas para a compreensão, tanto da ciência normal como do conceito associado de paradigma. Contudo, esta discussão mais abstrata vai depender da exposição prévia de exemplo da ciência normal ou de paradigma em atividade. Mais especificamente, esses dois conceitos relacionados serão esclarecidos, indicando-se a possibilidade de uma espécie de pesquisa científica sem paradigmas, ou pelo menos sem aqueles de tipo tão inequívoco e obrigatório como os nomeados acima. A aquisição de um paradigma e do tipo de pesquisa mais esotérico que ele permite é um sinal de maturidade no desenvolvimento de qualquer campo científico que se queira considerar. Se o historiador segue, desde a origem, a pista do conhecimento científico de qualquer grupo selecionado de fenômenos interligados, provavelmente encontrará alguma variante menor de um padrão ilustrado aqui a partir da história da óptica física. Os manuais atuais de física ensinam ao estudante que a luz é composta de fótons, isto é, entidades quântico-mecânicas, que exibem alguma característica de ondas e outra de partículas. A pesquisa é realizada de acordo com esse ensinamento, ou melhor, de acordo com as caracterizações matemáticas mais elaboradas a partir das quais é derivada essa verbalização usual. Contudo, esta caracterização da luz mal tem meio século. Antes de ter sido desenvolvida por Planck, Einstein e outros no começo deste século, os textos de física ensinavam que a luz era um movimento ondulatório transversal. Concepção que, em última análise, derivava dos escritos ópticos de Young e Fresnel, publicados no início do século XIX. Além disso, a teoria ondulatória não foi a primeira das concepções a ser aceita pelos praticantes da ciência óptica. Durante o século XVIII, o paradigma para esse campo de estudo foi proporcionado pela óptica de Newton, a qual ensinava que a luz era composta de corpúsculos de matéria. Naquela época, os físicos procuravam provas da pressão exercida pelas partículas de luz ao colidir com os corpos sólidos, algo que não foi feito pelos primeiros teóricos da concepção ondulatória. Essas transformações de paradigmas da ótica física são revoluções científicas e a transição sucessiva de um paradigma a outro por meio de uma revolução é o padrão usual de desenvolvimento da ciência amadurecida. No entanto, este não é o padrão usual do período anterior aos trabalhos de Newton, e este contraste, que nos interessa aqui, nenhum período entre a antiguidade remota e o fim do século XVII exibiu uma única concepção da natureza da luz que fosse geralmente aceita. Em vez disso, havia um bom número de escolas e subescolas em competição, a maioria das quais esposava uma ou outra variante das teorias de Epicuro, Aristóteles ou Platão. Um grupo considerava a luz como sendo composta de partículas que emanavam dos corpos materiais. Para outro, era a modificação do meio que intervinha entre o corpo e o olho. Um outro ainda explicava a luz em termos de uma interação do meio com uma emanação do olho. E havia outras combinações e modificações além dessas. Cada uma das escolas retirava força de sua relação com alguma metafísica determinada. Cada uma delas enfatizava com observações paradigmáticas o conjunto particular de fenômenos ópticos de sua própria teoria, que sua própria teoria podia explicar melhor. Outras observações eram examinadas através de elaboração ad hoc ou permaneciam como problemas especiais para a pesquisa posterior. Em épocas diferentes, todas essas escolas fizeram contribuições significativas ao corpo de conceitos, fenômenos e técnicas das quais Newton extraiu o primeiro paradigma quase uniformemente aceito na óptica física. Qualquer definição do cientista que exclua os membros mais criadores dessas várias escolas
excluirá igualmente seus sucessores modernos. Esses homens eram cientistas. Contudo, qualquer um que examine uma amostra da ótica física anterior a Newton poderá perfeitamente concluir que, embora os estudiosos dessa área fossem cientistas, o resultado líquido de suas atividades foi algo menos que ciência, por não ser obrigado a assumir um corpo qualquer de crenças comuns. Cada autor de ótica física sentia-se forçado a construir novamente seu campo de estudo desde os fundamentos. A escolha das observações e experiências que sustentavam tal reconstrução eram relativamente livre. Não havia qualquer conjunto padrão de métodos ou de fenômenos que todos os estudiosos da óptica se sentissem forçados a empregar e explicar. Nestas circunstâncias, o diálogo dos livros resultantes era frequentemente dirigido aos membros das outras escolas, tanto como à natureza. Hoje em dia, esse padrão é familiar a numerosos campos de estudos criadores e não é incompatível com invenções e descobertas significativas. Contudo, este não é o padrão de desenvolvimento que a óptica física adquiriu depois de Newton, e nem aquele que outras ciências da natureza tornaram familiar hoje em dia. A história da pesquisa elétrica na primeira metade do século XVIII proporciona um exemplo mais concreto e melhor conhecido da maneira como uma ciência se desenvolve antes de adquirir seu primeiro paradigma universalmente aceito. Durante aquele período, houve quase tantas concepções sobre a natureza da eletricidade como experimentadores importantes nesse campo. Homens como Hauskeby, Gray, Desaguliers, Dufer, Nollet, Watson, Franklin e outros. Todos seus numerosos conceitos de eletricidade tinham algo em comum. Eram parcialmente derivados de uma ou outra versão da filosofia mecânico-corpuscular que orientava a pesquisa científica da época. Além disso, eram todos componentes de teorias científicas reais, teorias que tinham sido parcialmente extraídas de experiências e observações e que determinaram, em parte, a escolha e a interpretação de problemas adicionais enfrentados pela pesquisa. Entretanto, embora todas as experiências fossem elétricas e a maioria dos experimentadores lessem os trabalhos uns dos outros, suas teorias não tinham mais do que uma semelhança de família. Um primeiro grupo de teorias, seguindo a prática do século XVII, considerava a atração e a geração por fricção como os fenômenos elétricos fundamentais. Esse grupo tendia a tratar a repulsão como um efeito secundário devido a alguma espécie de rebote mecânico. Tendia igualmente a postergar por tanto tempo quanto possível tanto a discussão como a pesquisa sistemática sobre o novo efeito descoberto por Gray, a condução elétrica. Outros eletricistas, o termo é deles mesmos, consideravam a atração e a repulsão como manifestação igualmente elementares da eletricidade e modificaram suas teorias e pesquisas de acordo com tal concepção. Na realidade, esse grupo é extremamente pequeno. Mesmo a teoria de Franklin nunca explicou completamente a repulsão mútua de dois corpos carregados negativamente. Mas estes tiveram tanta dificuldade como o primeiro grupo para explicar simultaneamente qualquer coisa que não fosse os efeitos mais simples da condução. Contudo, esses efeitos proporcionaram um ponto de partida para um terceiro grupo que tendia a falar da eletricidade mais como um fluido que podia circular através de condutores do que como um eflúvio que emanasse de não condutores. Por seu turno, esse grupo tinha dificuldade para reconciliar sua teoria com numerosos efeitos de atração e repulsão. Somente através dos trabalhos de Franklin e de seus sucessores imediatos surgiu uma teoria capaz de dar conta com quase igual facilidade de aproximadamente todos esses efeitos. Em vista disso, essa teoria podia, e de fato realmente proporcionou, um paradigma comum
para a pesquisa de uma geração subsequente de eletricistas. Excluindo áreas como a matemática e a astronomia, nas quais os primeiros paradigmas estáveis datam da pré-história,